Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós iremos falar de como identificar uma equação diferencial de primeira ordem exata e vamos mostrar a resolução de um exercício. O exercício extraído para a resolução foi do livro Equações Diferenciais, volume 1, dos autores Zill e Cullen, da editora Pearson. Bem, neste vídeo então vamos falar de como você identifica uma equação diferencial como exata e a partir daí quais os processos necessários para a gente chegar na solução dessa equação diferencial exata. Vamos para a definição geral de uma equação diferencial exata. Toda EDO de primeira ordem da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, o que significa isso aqui? Que a função que está multiplicando o diferencial dx está em termos de xy. A função que está multiplicando o diferencial dy está em termos de xy, porém não é igual à função que está multiplicando o dx, certo? Quando isso acontece, ou seja, a função está escrita na forma diferencial, ela vai ser dita exata se o diferencial de m em relação a y for igual ao diferencial de n em relação a x. Vamos apresentar para vocês a justificativa disso, da definição, né? Vamos considerar que a gente tem uma função z de duas variáveis, então por isso que é f de xy. Assim, para calcular o diferencial total dessa função z, a gente vai fazer então a seguinte expressão: dz vai ser o que? A diferencial de f em relação a x dx mais a diferencial de f em relação a y dy. No meu canal tem vídeos sobre derivadas de funções de várias variáveis. Vou colocar aqui na descrição. Bem, a partir daqui então, da diferencial total, se a gente estiver analisando a função z no plano xy, a gente vai conseguir enxergar apenas as curvas de níveis desta superfície no espaço, certo? Ou seja, z vai ser uma constante. Logo, se a gente derivar z considerando apenas o plano, essa diferencial total vai ser igual a zero. Porque como z é constante, a derivada da constante é zero. Ok? Então, observa a analogia desta equação aqui com a definição de equação exata. Então, o que a gente pode fazer com essa analogia? Que m é a derivada de f em relação a x e o n é a derivada de f em relação a y. Se a gente derivar m, fizer a derivada parcial de m em relação a y, a gente vai ter o quê? A derivada parcial da derivada de f em relação a x em relação a y. Assim, temos a derivada de segunda ordem cruzada em relação a xy, certo? Se a gente derivar n em relação a x, vamos ter então a derivada da derivada de f em relação a y em relação a x. Assim, teremos a derivada de segunda ordem em relação a yx. Lembrando que estas duas expressões aqui, na verdade, vão dar os mesmos resultados, então temos a justificativa dada na definição. Ok? Vamos então para o nosso primeiro exercício do vídeo.
Vamos considerar, então, que temos a equação diferencial 2y menos 1 sobre x mais cosseno de 3x dy sobre dx mais y sobre x quadrado menos 4x ao cubo mais 3y seno de 3x igual a zero. É uma expressão um pouquinho extensa, né? Esta equação diferencial foi extraída do Ziel e Cullen. A questão é número 6 da bateria de exercícios 2.4. Bem, vou mostrar para vocês passo a passo de como a gente resolve uma equação diferencial exata. Primeiramente, a gente vai identificar as funções m e n. A função m é sempre aquela função que está multiplicando o diferencial dx. Então, neste caso, a função m seria esta expressão aqui. Já a função n seria esta aqui. Feito isto, vamos então escrever m como y sobre x quadrado menos 4x ao cubo mais 3y seno de 3x. E o n é igual a 2y menos 1 sobre x mais cosseno de 3x. Bom, esse primeiro passo é fácil, né? A gente vai só identificar quem é que está multiplicando o dx, quem é que está multiplicando o dy, e vamos dar nome a estas expressões. No caso, a expressão que está multiplicando o dx é m, a expressão que está multiplicando o dy vai ser a nossa função n. O segundo passo é verificar se a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Lembrando que o m é a expressão que está multiplicando o diferencial dx e vamos derivar em relação a y. Temos que tomar bastante atenção em relação a isso para não fazer errado. E o n é a função que está multiplicando o diferencial dy e vamos derivar em relação a x. Entendeu a diferença? Então, temos então a m, que é, repetindo, é a função que está multiplicando o diferencial dx, mas vamos derivar em relação a y. Neste caso, n é a função que está multiplicando o diferencial dy e vamos derivar em relação a x. Primeiramente, vamos derivar m em relação a y. Neste caso, derivando este primeiro termo em relação a y, 1 sobre x quadrado é constante. Derivada de y é 1. Assim temos 1 sobre x quadrado. Aqui não tem a variável y, então esta derivada aqui vai ser 0. Aqui temos somente y, a derivada de y é 1 e 3 seno de 3x é uma constante. Então fica mais 3 seno de 3x. Fazendo o mesmo para derivada de n, só que agora vamos derivar em relação a x. Então, aqui não tem a variável x, então 2y, a derivada é 0. Aqui a derivada de 1 sobre x vai ser 1 sobre x quadrado, certo? E a derivada do cosseno de 3x vai ser menos 3 seno de 3x. Observa o seguinte detalhe, que este termo aparece aqui. Porém, este termo aqui e este estão com o sinal trocado. Assim, podemos dizer então que a derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x são diferentes, certo? Com isso, a equação diferencial dada, ela não pode ser dita exata. Então, a partir daqui, nem continuamos a resolver a equação diferencial como uma equação exata, certo? Utilizamos outros métodos, que não é o caso deste vídeo. Vamos agora ao exercício 22 da mesma bateria de exercícios 2.4 do Ziel e Cullen.
A equação agora é 2y seno de x cosseno x menos y mais 2y² e elevado a xy² dx igual a x menos seno ao quadrado de x menos 4xy elevado a xy² dy. Primeiro passo é identificar m e n. Para isso, vamos reescrever esta expressão aqui, colocando o termo que tem o diferencial dy para o lado esquerdo e vamos colocar em evidência o menos aqui, certo? Então, vai ficar menos x mais seno ao quadrado de x mais 4xy elevado a xy² dy, certo? Essa expressão toda ficou negativa. Para ficar positivo aqui, invertemos os sinais de todos os termos aqui da função. Identificando então m, vai ser a função que está multiplicando o dx, que é então toda esta função. Então m vai ser 2y seno de x cosseno x menos y mais 2y² elevado a xy². Já o n vai ser a expressão x menos x mais seno ao quadrado de x mais 4xy elevado a xy². Pronto, primeiro passo feito. Identificamos m e n. Agora vamos derivar m, que é a função que está multiplicando o diferencial dx, vamos derivar em relação a y. E n, que está relacionado com dy, vamos derivar em relação a x. Primeiramente, vamos escrever a função m e a função n, certo? Derivando, então, m em relação a y, vamos ter o quê? 2 seno x cosseno x é constante, então a derivada de y vai ser 2 seno x cosseno x, certo? Derivada de menos y vai ser menos 1. A derivada de 2y² elevado a xy² vai ser o quê? A derivada do produto. Vamos derivar o primeiro, 2y² dá 4y. E conservamos o segundo. Repetindo, então, e elevado a xy² mais o primeiro, que é 2y², vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai ser quem? Vai ser a derivada do expoente vezes e elevado a xy². Como o expoente é xy², a derivada de xy² vai ser 2xy, certo? Esta derivada aqui vai ser 2xy vezes e elevado a xy². Este 2 multiplicando com este 2 aqui vai dar o 4 aqui. Este y² multiplicando com este y vai dar o y². Pronto. Agora aguardamos este resultado para comparar com a derivada de n em relação a x. Derivando o menos x aqui vai dar menos 1. A derivada de seno ao quadrado de x, a gente vai fazer o quê? Regra da cadeia. Diminui um do expoente, então vamos ter o seno de x, deriva o que está dentro do expoente. Então a derivada de seno de x é cosseno x. E pega o expoente e passa multiplicando. Então isso aqui vai ser 2 cosseno x seno x, onde o cosseno x, isso aqui vai ser o quê? É u' vezes u n menos 1 vezes n, certo? Então vai ser 2, que é o n. Nesse caso, o n vale 2. O cosseno x é o nosso u'. O nosso seno de x seria o seno ao quadrado menos 1. Certo? Pronto. Gravem bem este resultado que nós vamos precisar dele também lá na frente para calcular a integral
de 2 cosseno x seno x. Agora, derivando 4xy elevado a xy ao quadrado, derivada do produto novamente. Derivo o primeiro, então a derivada de 4xy vai ser 4y, porque a derivada de x vale 1. Conserva o segundo termo, é elevado a xy ao quadrado. Agora, mais o primeiro, 4xy, vezes a derivada do segundo em relação a x. Então, a derivada de elevado a xy ao quadrado, esta derivada aqui vai ser quem? Vai ser y ao quadrado vezes e elevado a x y ao quadrado. Ah, por que só y ao quadrado? Porque a derivada, o expoente é xy ao quadrado. Y ao quadrado é considerado uma constante. Derivando x, vamos ter apenas y ao quadrado, certo? Multiplicando este y ao quadrado com este y, temos o y ao cubo. Então, veja que os termos são, então, semelhantes. Todos. Esta equação é igual a esta. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Aqui tem um menos 1, 2 cosseno x, seno x, aqui é 2 seno x cosseno x, isso aqui é igual. Este termo está aqui, este termo está aqui. Então, podemos dizer que esta equação diferencial ela é exata. Agora, vamos para o processo de resolver a equação diferencial. Então, o terceiro passo, como é que a gente faz? A gente vai integrar m em relação a x. Por quê? Porque o m não é a derivada de f em relação a x. Então, se eu integrar m em relação a x, eu vou ter a f, ok? Vamos ver como é que isso funciona. Então, derivando m em relação a x, vamos ter a derivada de toda esta expressão, que a gente já sabe, que é o próprio m, né? Que é a função que está multiplicando o diferencial dx, certo? Vamos ter como resultado, do lado esquerdo, m é a derivada de f em relação a x, então substituímos. E aqui do lado direito vamos ter y é constante, eu posso tirar da integral. Aqui o y é constante, eu tiro da integral. Aqui 2y ao quadrado é constante, eu tiro da integral. Por que eu estou tirando da integral? Porque eu estou integrando em relação a x. Neste caso aqui, a integral de 2 seno x cosseno x dx, vimos agora há pouco que, continuamos aqui, repete o y, esta integral, vimos agora há pouco que a derivada de seno ao quadrado de x vai ser quem? É 2 cosseno x seno x. Você poderia também resolver esta integração pelo método da substituição, né? Como é que você faz? Você vai chamar seno de x de u e depois faz todo o procedimento de substituição. Porém, como a gente já viu que a derivada de seno ao quadrado de x é 2 cosseno x seno x e a integral é o processo inverso da derivada, então esta integral vai ser seno ao quadrado de x. A integral de 1 é x, então temos menos yx. A integral de elevado a xy ao quadrado em relação a x vai ser quem? Y ao quadrado é a constante, então é elevado a u sobre u. Só que o nosso u é elevado a u sobre u', só que o nosso u' neste caso é y ao quadrado. Simplificando este termo com este, vamos ter, então, sim, lembrando que temos sempre que colocar a constante depois de integrar, né? Então, vamos ter aqui a seguinte expressão. Só que observa o seguinte detalhe, a gente está integrando tudo isto em relação a x. Então, esta constante, ela pode ser também uma expressão que tem somente a variável y.
Porque quando a gente está operando em relação a uma variável, a outra variável se torna constante. Então, possivelmente, este C1 pode ser uma função que depende de y. Então, não vou colocar C1, representar C1 apenas como um número qualquer, mas sim como uma função qualquer que pode ter, né, a variável y. Agora, o quarto passo, a gente vai derivar f em relação a y. Por que a gente vai derivar f em relação a y? Porque nesta situação aqui, ó, a gente já achou a função f de xy. Só que surgiu esta função aqui h de y. Vamos atrás de saber quem é esta h de y. Para isso, a gente vai derivar f em relação a y. Então, pegando o nosso resultado do terceiro passo, derivamos parcialmente f em relação a y. Então, derivando isso aqui em relação a y, vamos ter apenas seno ao quadrado de x, porque é constante. Neste caso, x é constante, a derivada de y vai ser menos x. E derivando isso aqui em relação a y, vamos ter 4xy elevado a xy ao quadrado, mais a galinha de y, porque estamos derivando em relação a y. Mas lembra que a derivada de f em relação a y também pode ser a nossa função n de xy lá na expressão da diferencial total. Então eu vou igualar a minha n de xy a este resultado que encontramos da derivação parcial em relação a y. Então, comparando a nossa expressão n, que é menos x mais seno ao quadrado de x mais 4xy elevado a xy ao quadrado, que n foi tirado daqui da equação diferencial, comparamos, a gente vai ver que a galinha é zero, porque a gente vai ter aqui, ó, aí esse corta com esse corta com esse e esse corta com esse. Então, para uma função ter a sua derivada igual a zero, significa que a função ela é h de y é uma constante, certo? Bem, agora o nosso quinto passo, a gente vai basicamente achar a solução geral da equação diferencial, que é pegar nossa f e igualar a uma constante. Por quê? Esta expressão aqui, ela é, fazendo a diferencial total dela, vamos ter a equação diferencial exata, não é isso? E do lado direito da equação diferencial exata dá zero. Então significa que f é uma constante. Sempre, sempre, sempre você vai fazer isso. Depois que achar a função f de xy e achar h de y, você pega esta expressão aqui que está do lado direito e iguala uma constante. Como a gente achou h de y uma constante, vamos ter então a constante c2 menos c1 igual a y seno ao quadrado de x menos y x mais 2 elevado a xy ao quadrado. Podemos substituir este c2 menos c1 por uma constante c qualquer. Assim temos a nossa solução geral, c igual a y igual a seno ao quadrado de x menos yx mais 2 elevado a xy ao quadrado. Ok? Então esta vai ser a solução geral desta equação diferencial. O que significa esta solução geral? Se eu fizer a derivação total desta expressão, tem que dar esta expressão aqui, tem que dar esta equação diferencial. Bem, então era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Espero que tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida, comente,
Qualquer sugestão também faça comentário. E bons estudos!